fecha, ninguém abre. Aleluia. Eu sei as tuas obras, louvado seja o nome do Senhor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Glória a Jesus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Até aqui. Aleluia. Eu vou ler esse versículo 8. Então, a Bíblia diz que a igreja Filadélfia foi conhecida como um exemplo de fidelidade, né, ao Senhor, glória a Jesus, que tinha um compromisso, aleluia, com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, glória a Deus. Então, a carta da igreja Filadélfia começou com uma saudação, que foi destinada a um anjo da igreja, louvado seja o nome do Senhor, que diz em o Apocalipse que ele era líder, representante do local daquela comunidade cristã, que vai no livro do Apocalipse 1:20. Então, nos dá referência sobre a igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia vai dizer que é um amor fraternal. Em nome de Jesus, foi uma igreja perseverante na fé, foi uma igreja que guardou a sua fé para a promessa de Deus, né, no lugar da Nova Jerusalém. Então, na palavra de Deus nos diz aleluia, que a Bíblia diz que o apóstolo João, ele foi inspirado debaixo de uma revelação divina de Deus, aleluia, vai escrever as 7 igrejas, em cada igreja da Ásia, cada um com uma instrução diferente e cada um com um confronto diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja Filadélfia era conhecida como uma igreja fraca, limitada, desprezada, que dependia, glória a Jesus, somente de Deus, unicamente, exclusivamente, só de Deus. Então essa foi uma das características da igreja Filadélfia, uma igreja improvável, que não tem probabilidade de ocorrer, que não se pode provar. Então, eu acredito que todo o improvável é aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém acredita, não apoia, em nome de Jesus. Então, a igreja Filadélfia, ela dependeu, em nome de Jesus, somente, em nome de Jesus, de Deus. Ele dependeu somente de Cristo. Ele não dependeu do povo, em nome de Jesus, mas foi uma igreja fiel, foi uma igreja que perseverou, em nome de Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo. A igreja Filadélfia vai receber uma mensagem do céu, uma palavra para instruir a igreja Filadélfia na direção do Espírito Santo, na direção que Deus enviou, né? Falando as minhas palavras, ele enviou o anjo. Então, a palavra de Deus diz que falou a esse povo. A Bíblia diz que o apóstolo João estava escrevendo inspirado de uma revelação do próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Jesus vai falar acerca desse povo. Ele vai dizer ao anjo da igreja da Filadélfia esta palavra. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja que está na Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. Aquele que é santo não sou eu, não é a igreja, mas aquele que é santo é Jesus Cristo, que foi falar à igreja. O que é verdadeiro, ele é verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Peço perdão, estou um pouco nervosa a trazer essa palavra poderosa. Aleluia. Então ele está dizendo nesta palavra que ele está falando aqui, aquele que está falando, ele é santo. Glória, glória, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que é verdadeiro. Ele está dizendo aqui hoje que ele tem o respaldo, ele tem ação, ele tem efeito de dar apoio, ele tem efeito de dar o suporte para alguém, para falar com a sua igreja, para trazer uma palavra, assim, falando sobre as minhas palavras de esperança, de continuar, de prosseguir, de não desistir da sua fé, aquilo que Deus colocou diante de si. Vou falar assim na minha língua portuguesa de Portugal, de ti, em nome de Jesus Cristo. Ele colocou, e a palavra de Deus diz que ele colocou uma porta diante de ti. Então eu vejo isso como um ministério, porque eu aprendi muitas vezes que a porta que Deus abre, ninguém fecha.
não só na vida, assim, a prosperidade financeira, nas riquezas, não. Isso está falando sobre o ministério que Deus chamou a Igreja Filadélfia, em nome de Jesus Cristo. Então, a Igreja Filadélfia, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo improvável, Deus falou no versículo 8, glória a Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não saindo do foco, pouca força, peço perdão, continuando daqui, eu sei as tuas obras. Então Deus diz que Ele conhece as obras da Igreja Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta e ninguém pode fechar. Aleluia, tendo pouca força, mesmo que a Igreja Filadélfia teve pouca força, mas a Igreja Filadélfia continuou fidel a Deus. Ele continuou, aleluia, na palavra do Senhor, obediente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ao seu ministério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias e glórias eu te dou. Então eu procurei saber, eu falei, o que significa a chave de Davi? Eu queria entender realmente qual era o significado sobre a chave de Davi. Então, a chave de Davi nos fala que a chave de Davi está falando acerca do Eliaquim. Eliaquim era um sacerdote que cuidava das chaves do palácio. Glória a Jesus. E quando o rei Davi governava, ele era o responsável de qualquer problema que tinha no palácio, Eliaquim tinha que resolver. E não só por isso, ele guardava a chave do tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. A seriedade nesses molhos de chave era tão forte que não era só para portas, mas também, aleluia, tinha chaves que descrevia das riquezas, da prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não trouxe muitas palavras, porque eu não tenho muitas. Quando eu comecei a ler essa palavra sobre portas abertas, eu entendi que, né, procurando no estudando assim o versículo de Apocalipse 3, versículos 7 e 8, porque a palavra de Deus diz que nós temos que examinar a palavra de Deus, né? Temos que estudar, temos que saber o que Deus está falando conosco sobre a cada livro que Ele nos dá como instrução da nossa vida. E eu creio que aqui tem mulheres de Deus, que eu não vou me colocar no vosso patamar nunca, né? De dizer que vocês que são pastoras, acho que vocês é que têm ministério. Eu não sei, em nome de Jesus, como é que está o vosso ministério. Eu não sei como é que está a vossa perseverança diante de Deus, do que Deus tem colocado, né, na vossa responsabilidade. Eu falo assim, de um louvor angolano que diz que o meu patrão é Jesus. Então, o teu patrão Jesus Cristo te deu uma responsabilidade do seu ministério. Então, o seu ministério está sendo fiel a ele, o seu ministério está obedecendo a voz do Espírito Santo, o seu ministério, né, está a ser guiado pela presença de Deus. Então, não importa o que vai acontecer, o que está acontecendo, qual é a perseguição que você está recebendo, mas continua a ser fiel em nome de Jesus Cristo, mesmo que venha a tentação, persista, persevera, não deixa que nada te tire do foco de que Deus nos chamou. Vou falando por mim mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falo todos os dias, Deus, eu quero ser fiel a ti. Eu sei que não é fácil, não adianta eu mentir, não é fácil. Por vezes eu não vou falar que eu quero desistir, não, eu não quero desistir porque eu sei de onde Deus me tirou, mas por vezes não é fácil. Eu quero ser fiel, eu tenho que ter fidelidade ao meu Deus, porque Ele foi fiel a mim, mesmo não merecer. Meu Deus, o nosso Deus, Ele foi fiel e Ele continua a ser fiel conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu sei que eu tenho mais coisas para falar, mas eu só tirei um pouco a introdução do Apocalipse 3, capítulo 3, versículos 7 e 8, de ver como a igreja Filadélfia, né, que é uma igreja fraternal, é uma igreja do amor. Aleluia, aqueles que odiaram, creio eu, a igreja Filadélfia, mas a igreja Filadélfia continuou fiel, continuou no seu trabalho, no ministério, em nome de Jesus, que Deus concedeu à igreja Filadélfia. Então, a porta que Deus colocou diante, aleluia, da igreja Filadélfia, ninguém pode e poderá fechar, porque foi o santo, foi aquele que é santo que falou, mandou em nome de Jesus a igreja Filadélfia, e ele elogiou muito
a igreja de Filadélfia dizendo, eu sei, aleluia, vou tornar a ler assim esse versículo, ele disse assim, eu sei as tuas obras, eu conheço, em nome de Jesus, diante de ti eu pus uma porta e ninguém pode fechar. Então Deus conheceu a obra que a igreja de Filadélfia fez, em nome de Jesus, continua fazendo, aleluia, continuou persistindo. Então Deus fez um elogio aí, né, na perseverança de fé sobre a igreja Filadélfia, glória a Deus. Então, de dizer que nós que estamos hoje na presença de Deus, eu creio que tem mulheres que já têm muitos anos na presença de Deus, eu ainda estou caminhando, rastejando e aprendendo, porque Deus disse que não iria ser fácil, tendo bom ânimo, em nome de Jesus, eu venci o mundo. Então, saindo um pouco deste contexto do livro do Apocalipse, eu estava a estudar o livro de Jeremias 20, então, em Jeremias, ele foi muito perseguido, e teve um dia que o pastor foi, eu creio, com inveja, ele foi, aprisionou Jeremias aí naquele tronco de madeira, então dizendo que Jeremias, ele sofreu muito por causa do chamado dele, e teve tempo que Jeremias, ele quis desistir, ele questionou a Deus o porquê, tipo falando, Deus, tu me enganaste. Então, de dizer que eu creio que o ministério não é fácil, não vamos só viver o bom, não vamos só viver mar de rosas, mas que possamos ser fiel, porque Deus quer a nossa fidelidade diante dele, Ele quer a nossa verdade, em nome de Jesus, Ele quer que nós sejamos também o amor para o próximo, para aquele que mesmo que está perseguindo, né, no ministério, que possamos prosseguir para frente, para o alvo que é Jesus Cristo. Então, igreja e pastora Rita, é só isso que eu, né, tenho para dizer à igreja. Talvez eu podia ter mais coisas para falar, mas foi assim uma coisa assim em cima da hora. Então eu quero só trazer isso para a igreja, de prosseguir no seu ministério, de ser perseverante, de continuar com a sua fé, em nome de Jesus, e a promessa é o lugar da Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém, pastora Rita? Eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus. Eu não sou pregadora, eu estou aprendendo, então recebem esta palavra, né, de todo o meu coração. Eu disse a Deus, eu nunca vou me acovardar. Se falar para eu trazer uma palavra, eu vou preparar a minha mente, o meu coração, seja o que Deus quiser. Glória a Deus. Obrigada, minha amada. Boa essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, né? A igreja Filadélfia era pequena, não é? Em número, e tinha pouca força. Mas as suas obras eram conhecidas, né? Por Deus, né? Quantas igrejinhas, sabe? Aquelas igrejinhas da roça, sabe? Que não tem nem cimento, aquela terra batida, né? E quando começa o culto, é o mover de Deus naquele lugar. Deus fala poderosamente, não é verdade? Então, o Senhor Jesus, ele botou uma porta. Qual foi a porta aberta que o Senhor Jesus colocou ali, né? Ligava, né? A cidade da Filadélfia ligava às margens de uma importante, né, rota comercial, né? Os romanos, toda parte do Império Romano passavam por ali, por aquele lugar, né? Então, Jesus, ele criou aquela porta, uma grande oportunidade de quê? De evangelização. Essa foi a oportunidade que o Senhor colocou ali. E quantas das vezes o Senhor Jesus nos dá uma oportunidade, né, de fazer a obra dele, nos dá a porta, nos dá o direcionamento, nos mostra como fazermos a obra dele. E muitas das vezes a gente só quer algo grande, uma igreja grande, com muitos membros, e esquece de fazer aquilo que Jesus quer que faça. Compromisso, obediência, fazer com responsabilidade. Não é verdade? Muitas das vezes só querem colocar lá aquelas luzes coloridas. Não há nada contra. Mas Jesus é simples. Não é verdade? Jesus, ele pregava embaixo das árvores. Jesus, aonde ele chegava, ele fazia diferença e faz. Jesus pregava na beira do mar, na ponta da proa ali,
onde estavam aqueles discípulos, né? E eles disseram que Jesus estava ali, dormindo, Jesus estava repousando, com o olho aberto, outro fechado. Porque ele sabia que os discípulos iam dizer: Jesus, Jesus, não vês que vamos perecer e o Senhor está aí dormindo? E Jesus disse ao vento, à tempestade, aquele mar, aquieta-te, aquieta-te. E aí aqueles discípulos disseram: que homem é esse que até o vento te obedece? Olha, eu estou falando isso, mas uma administração puxa a outra, não é verdade? Então, Deus, ele abriu aquela porta. Qual é a porta que Jesus colocou em suas mãos hoje? Do evangelismo, principalmente. Cadê os evangelistas? Cadê os soldados evangelistas? Que todos nós podemos ser. A partir do momento que a gente entra numa fila de banco, na fila do hospital, no INSS, não é verdade? No ponto de ônibus, muitas das vezes a gente nem coloca aqueles panfletozinhos, é panfletos, né? Eu acho que não esqueci, não. É panfletos, né? Para a gente dizer assim, ó, toma aqui, Jesus te ama. Essa é uma porta que Jesus abre para evangelizar, para ir lá nos hospitais curar os enfermos, em nome de Jesus. A porta que Deus colocou em tuas mãos, a unção da cura sobre a tua vida. Muitas das vezes o Senhor Jesus não leva a pessoa ali no hospital, muitas das vezes está doente, mas é porque Jesus quer curar alguém ali, quer salvar uma vida ali. Possa ser que tenha alguém ali no hospital que está enfermo, que precisa ouvir algo de Deus. Está ali sentado na recepção do hospital, do laboratório, e não fala de Jesus. Não abre a boca para dizer que Jesus cura, salva, transforma, liberta, restaura. Não fazemos isso. Não fazemos isso. Muitas das vezes esquecemos de falar do amor de Deus. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Jesus abrir uma porta na tua vida para evangelizar, para ir levar o pão quentinho da padaria celestial e o cântaro cheio da água da fonte da vida, essa porta aqui, Projeto Tarde com Deus, que portão, que porteira ele abriu. Não foi verdade? Não é verdade? Quantas vidas foram abençoadas, estão sendo abençoadas, continuará sendo abençoado através dessa porta, Projeto Tarde com Deus. Essa foi a porta que Jesus abriu para que aqui nós estivéssemos unidos no só propósito, sendo ministrado todos os dias através da palavra do Senhor. Quantos ministros da palavra do Senhor já vieram e muitos ainda vão vir trazer o pão quentinho da padaria celestial. Essa foi a porta que o Senhor abriu em meio à pandemia para que aqui nós estivéssemos, ouvindo, degustando, sendo transformado, sendo capacitado para fazer o ID do Senhor. Essa é a porta que o Senhor abriu. Essa foi a porta que o Senhor abriu para dizer assim: Maria Rita, vai. Em meio ao improvável, levanta e anda. Não é momento de você ter medo. Medo de morrer, Maria Rita? Então levanta, marcha na minha presença. E vai ajudar aqueles também que estão com o mesmo pensamento que você, com medo. Qual é o pensamento daquela época ali, há 3 anos atrás, que tínhamos medo, né? As inseguranças, que iríamos deitar, será que iríamos, Jesus, levantar, com medo de um pequeno monstro, né? Porque o nosso gigante, o nosso Deus, o nosso leão da tribo de Judá, aquele que nos deu vida, que nos ama, que nos chamou para a presença dele, foi ele que abriu essa porta. Então, tantas outras portas que o Senhor abre
nas nossas caminhadas, na nossa caminhada, não é verdade? Dos nossos ministérios. Então, aquela porta que foi aberta ali, né? Em Apocalipse 7, do 7 ao 13, que fala sobre Filadélfia, a igreja. Filadélfia era uma igreja picolina, pequena, não tinha pouca força, não tinha muitos membros para estar, ó, um unido ao outro, como esse aqui, ó. Essa igreja de Jesus Cristo que somos nós, lado a lado, caminhando, uns fortalecendo o outro. Olha, quando abriu a nossa reunião, eu comecei a falar de fortalecer, fortalecendo. Nós estamos aqui nos fortalecendo, nos enchendo, nos ajudando, né? Contribuindo no reino do Senhor. E Ele vai nos capacitando, e a gente vai sendo orientado. O Senhor Jesus vai nos transformando, vai nos capacitando, vai nos moldando, porque temos caráter difícil, né? Sim. E Jesus, a palavra confronta. Esse é o canal, esse é a porta, essa é a porta que o Senhor abriu para que aqui nós estivéssemos. Amém? Glória a Deus. Boa essa palavra, missionária Gracinda. Amém? Vou dar a oportunidade agora.